Era para ser só mais um dia bonito, daqueles que a gente tenta guardar na memória, com fotos, risadas e silêncio diante da imensidão da natureza. Uma viagem em família, um passeio nas férias, uma tentativa dos pais de sair da rotina, de proporcionar algo novo, diferente, mágico. Mas o que era para ser leve virou tragédia, irreversível, dolorosa, injusta. A pequena Bianca Bernardon Zanella, de apenas 11 anos, tinha saído com os pais e os dois irmãos para conhecer um dos pontos turísticos mais impressionantes da Serra Gaúcha, o Canyon Fortaleza. Eles vieram de Curitiba, Paraná, para Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, cheios de planos. Mas ninguém jamais imagina que vai voltar para casa com um vazio tão imenso que nem os paredões de 1.000 metros do Canyon poderiam explicar. Bianca era autista. Uma menina sensível, cheia de energia, curiosidade e impulsividade, características comuns no espectro. Segundo os pais, ela estava com eles o tempo todo. Eles caminhavam juntos. E foi no momento mais simples e inocente, quando decidiram fazer um lanche, que tudo mudou. A menina acordou de um cochilo, olhou ao redor e simplesmente saiu correndo. O pai correu atrás, mas não deu tempo. Em segundos, o cenário virou desespero. Ela caiu. O local da queda, um dos mirantes do Canyon Fortaleza. Um espaço onde a vista é deslumbrante. E o perigo é real. Não havia proteção. Nenhuma cerca. Nenhuma barreira física. Nada entre o chão e o abismo. A pergunta que não quer calar: como uma área tão turística, tão divulgada, tão visitada, que só no ano passado recebeu mais de 120 mil pessoas, ainda não conta com estruturas de segurança em todos os seus pontos, principalmente num país onde tantas famílias viajam com crianças, com pessoas com deficiências, com idosos? Será que estamos preparados para acolher todos? Ou seguimos ignorando riscos óbvios até que uma vida se perca? O resgate foi uma corrida contra o tempo. A menina caiu por volta de 1 da tarde. O Corpo de Bombeiros de Canela foi acionado. A operação envolveu helicópteros, drones com câmeras térmicas e equipes de rapel. Os pais assistiram tudo em silêncio. Os irmãos de 5 e 9 anos foram acolhidos por psicólogos. O vento gelado da serra castigava os rostos de todos, enquanto a angústia apertava o peito como se o tempo tivesse congelado. 5 horas depois, às 17h30, o drone conseguiu localizar um ponto de calor a cerca de 70 metros do local da queda. Era Bianca, imóvel, silenciosa. As equipes desceram com todo o cuidado possível, enfrentando neblina, terreno acidentado, o frio cortante da noite que caía. Mas o que encontraram lá embaixo foi exatamente o que todos temiam desde o início. Bianca não resistiu. O silêncio que se seguiu foi maior que o Canyon. A dor que tomou conta daquela família era impossível de descrever. Ninguém está preparado para perder um filho. E ainda assim, de forma tão repentina, tão brutal, tão absurda. Naquela noite, o Parque Nacional da Serra Geral, um dos destinos mais procurados da região sul, se calou. As trilhas vazias, os ventos fortes e o eco das montanhas testemunharam uma tragédia que vai assombrar por muito tempo. E as perguntas continuam ecoando. Por que não havia uma cerca? Por que não havia uma proteção mínima? Por que uma vida precisou ser perdida para que, talvez agora, as autoridades comecem a repensar a segurança desses lugares? Bianca era só uma criança. Uma criança curiosa, sensível, que precisava de atenção constante, como toda criança, como todo autista. Uma menina que confiava nos adultos ao seu redor para mantê-la segura. Uma vida inteira pela frente, um futuro que agora virou lembrança. E tudo aconteceu num piscar de olhos. No momento em que os pais desviaram o olhar, só por alguns segundos, para pegar um lanche, para ajustar um banco, para respirar, porque a gente sempre acha que está tudo sob controle. Mas a vida não avisa. Ela escapa. E às vezes escapa para sempre. O corpo de Bianca foi retirado por equipes do Corpo de Bombeiros na manhã do dia seguinte. O resgate finalizou por volta das 8 da manhã, quando as condições climáticas permitiram uma operação mais segura.
O helicóptero do batalhão de aviação da Brigada Militar sobrevoou o cânion e levou o corpo da menina até a base. Os pais acompanharam tudo, sem forças para reagir. Em choque. Em pedaços. A mãe de Bianca chegou a compartilhar um desabafo com os bombeiros. Disse que a filha era extremamente ativa e tinha muita dificuldade de percepção de perigo. Um simples cochilo interrompido, uma corrida impulsiva e um abismo sem nenhuma barreira. Essa combinação foi fatal. Mas o mais cruel nessa história não é apenas o acidente em si, é o abandono. Abandono das autoridades, da gestão do parque, da fiscalização, da prevenção, porque tragédias como essa não são imprevisíveis, elas são evitáveis. Se houvesse cercas, se houvesse placas de advertência, se houvesse estrutura mínima de contenção, se houvesse empatia com realidades diferentes, como a de uma criança neurodivergente. No Brasil, mais de 2 milhões de pessoas vivem com algum tipo de transtorno do espectro autista, e a maioria delas, como Bianca, são crianças. Crianças que viajam com suas famílias, que passeiam, que exploram, que sentem o mundo de forma intensa, impulsiva, muitas vezes sem noção do risco. Como garantir que elas sejam incluídas nesses espaços sem serem deixadas à própria sorte? O caso de Bianca virou pauta nacional, não pela comoção apenas, mas pela revolta, pela constatação dolorosa de que estamos falhando como sociedade e falhando de novo. Porque essa não foi a primeira vez que acidentes graves aconteceram no Cânion Fortaleza. Outras quedas já haviam sido registradas nos últimos anos. Pessoas já haviam se ferido. Mas ainda assim, nada mudou. Nada até agora. Depois da morte de Bianca, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, responsável pelo parque, anunciou que estuda novas medidas de segurança. Mas o anúncio veio tarde. Veio só depois da tragédia. Veio quando já não havia mais o que salvar. E é sempre assim, não é? A gente só enxerga o perigo depois que ele cobra um preço muito alto. A gente só pensa em mudar quando já é tarde. Bianca agora é estatística. Mais uma vítima da negligência. Mas também é símbolo. Símbolo de uma dor que não pode ser ignorada. De uma urgência que não pode mais ser adiada. De uma vida que poderia e deveria ter sido preservada. O luto daquela família nunca vai passar. Os irmãos de Bianca crescerão com um buraco no coração. Os pais com uma culpa silenciosa, ainda que injusta. E todos nós, como sociedade, com a responsabilidade de fazer com que isso nunca mais aconteça, nem no Cânion Fortaleza, nem em nenhum outro lugar onde o descaso fale mais alto que o cuidado. Que essa história sirva de alerta. Não basta promover o turismo se não houver segurança. Não basta divulgar a beleza se ela vier acompanhada de riscos ignorados. Não basta dizer "sinto muito" depois que uma criança morre. É preciso agir antes. Porque toda vez que um pai volta para casa com o banco de trás vazio, com o brinquedo esquecido no carro, com o som da risada da filha ecoando na lembrança, alguma coisa deu muito, muito errado. E não tem nada mais doloroso do que a ausência de quem ainda tinha o mundo inteiro para viver. Descanse em paz, Bianca. E que sua partida não tenha sido em vão. Se essa história te tocou, se você acredita que tragédias assim não podem continuar acontecendo, se você quer mais segurança, mais cuidado e mais empatia nos nossos espaços públicos, se inscreve no canal agora mesmo. A gente precisa falar sobre isso e precisa continuar cobrando mudanças. Tem um link importante na descrição, confere lá também. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!